Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astra Educa. Hoje vamos estudar design educacional com um estudo bem direto, completo e muito de prova, cobrindo fundamentos de aprendizagem de adultos, análise de necessidades, modelos de desenho educacional, objetivos, estratégias didáticas, produção de materiais, tecnologias e mídias, acessibilidade e inclusão, implementação de ações formativas, avaliação e monitoramento com indicadores e melhoria contínua. Começando pelos fundamentos de educação e aprendizagem de adultos, a famosa andragogia. A andragogia, muito associada ao Malcolm Knowles, parte de uma diferença central. Adulto aprende melhor quando entende porque precisa aprender, quando vê utilidade imediata, quando consegue relacionar com sua experiência e quando participa ativamente do processo. Os princípios clássicos de Knowles giram em torno de necessidade de saber, autoconceito, experiência prévia, prontidão para aprender, orientação para problemas e motivação. Traduzindo isso para a prova e para a prática, adulto não quer só conteúdo, ele quer aplicação. Então, solução formativa boa começa pelo problema real do trabalho e organiza o conteúdo para resolver esse problema, e não para cumprir carga horária. Aprendizagem situada e contextualizada reforça essa ideia. A pessoa aprende mais quando aprende no contexto em que vai aplicar, com situações reais, linguagem do ambiente e desafios semelhantes aos do cotidiano. Por isso, estudo de caso, simulação, prática guiada, roteiro de atividade e feedback são tão valorizados em educação corporativa e treinamento de serviço público. E o grande objetivo final é a transferência da aprendizagem para o trabalho, ou seja, o que foi aprendido virar comportamento e desempenho. Em prova, transferência depende de 3 coisas: desenho do curso com prática e aplicabilidade, apoio da chefia e do ambiente para aplicar e oportunidade real de uso. Se o curso ensina uma rotina, mas o sistema não existe ou o gestor não permite usar, a transferência cai. Então o designer educacional precisa pensar em fatores organizacionais, não só pedagógicos. Agora vem a análise de necessidades de aprendizagem, que é onde muita gente erra por pular direto para fazer curso. O correto é diagnosticar. A análise pode ser por tarefas, por desempenho e por organização. A análise de tarefas é entender o que a pessoa precisa fazer no trabalho, quais passos, quais padrões e quais erros são críticos. A análise de desempenho é comparar o desempenho atual com o desempenho esperado e identificar a causa do gap. Aqui aparece uma pegadinha clássica. Nem todo problema é falta de treinamento. Às vezes é falta de processo, de ferramenta, de clareza de meta, de gestão ou excesso de carga. Treinamento resolve falta de competência, não resolve falha estrutural sozinho. Análise organizacional olha estratégia, metas, mudanças, indicadores, riscos, cultura e prioridades, para garantir que a formação está alinhada ao que a organização precisa. Mapeamento de públicos, perfis e contextos é essencial. Você precisa saber quem é o público, experiência, escolaridade, familiaridade com tecnologia, tempo disponível, ambiente de trabalho, conectividade, linguagem e necessidades. Em prova, isso aparece como adequação de modalidade e de linguagem. A identificação de competências usa o modelo SHA: conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento é o saber, habilidade é o saber fazer, atitude é o querer fazer com postura e responsabilidade. E o desenho educacional precisa endereçar os 3, porque curso que só passa informação pode não gerar habilidade, e curso que treina habilidade sem trabalhar atitude pode não mudar comportamento. Agora vamos para desenho educacional e arquitetura de soluções formativas. Desenho educacional é o processo de planejar experiências de aprendizagem para atingir objetivos mensuráveis. O modelo mais cobrado é o ADDIE: análise, desenho, desenvolvimento, implementação e avaliação. Em análise você define problema, público e requisitos. Em desenho você define objetivos, conteúdo, metodologia, avaliação e sequência. Em desenvolvimento você produz materiais. Em implementação você oferta e acompanha. Em avaliação você mede e ajusta. A banca gosta de cobrar que o processo é iterativo, você avalia e volta para ajustar. Design Thinking educacional aparece como abordagem centrada no usuário, com etapas de empatia, definição do problema, ideação,
prototipagem e teste. Em prova, a ideia é que você constrói soluções com escuta e validação rápida, em vez de construir um curso enorme e descobrir no final que não funciona. Modelos híbridos são comuns, combinando a DDI com prototipagem ágil, especialmente em ambientes digitais. Objetivos educacionais mensuráveis entram como ponto de prova forte. Você não escreve objetivo como entender ou conhecer apenas. Você escreve de forma observável, como identificar, aplicar, classificar, elaborar, analisar, avaliar e criar, usando a taxonomia de Bloom revisada. E o segredo é alinhar objetivo, atividade e avaliação. Se o objetivo é aplicar, você precisa de prática. Se o objetivo é analisar, você precisa de caso e tomada de decisão. Se o objetivo é executar um procedimento, você precisa de prática guiada e checklist. Modalidades formativas podem ser presencial, à distância e híbrido. Presencial é forte para prática, interação e construção de vínculo. EAD é forte para escala, flexibilidade e trilhas auto-instrucionais, mas exige bom design, engajamento e suporte. Híbrido combina o melhor dos dois, geralmente com teoria online e prática presencial, ou com encontros síncronos para discussão e atividades assíncronas para estudo. Em prova, o ponto é escolher modalidade conforme objetivo, público e contexto, e não por moda. Estratégias didáticas que caem muito incluem exposição dialogada, que é a aula com interação e perguntas, estudo de caso, que treina análise e decisão, simulação, que treina comportamento em ambiente controlado, e prática guiada, que ensina passo a passo com feedback. Informação de serviço público, estudo de caso e simulação são muito úteis para padronizar decisões e reduzir erro em campo. Produção de materiais didáticos e objetos de aprendizagem é a parte de transformar o desenho em entrega. Materiais podem ser impressos, como apostilas e manuais, ou digitais, como e-books, vídeos, podcasts, quizzes, infográficos, animações, objetos interativos e trilhas. O que a banca cobra aqui é coerência e clareza. Você precisa de roteiro pedagógico e storyboard, principalmente para vídeo e animação. Roteiro define objetivos, conteúdo, exemplos, falas, tempo e avaliação. Storyboard organiza cenas, texto na tela, recursos visuais e interação. Sequência didática é a ordem que facilita a aprendizagem. Ativar conhecimento prévio, apresentar conceito, mostrar exemplo, praticar com orientação, praticar com autonomia, avaliar e consolidar. Narrativa educacional é um ponto que cresce. A ideia é criar uma jornada lógica e motivadora, problema real, desafio, conceito, aplicação e retorno ao problema com solução. Isso aumenta a retenção, especialmente em EAD. Em prova, narrativa aparece como sequência lógica e contextualização para garantir engajamento e transferência. Tecnologias educacionais e mídias para formação entram com AVA, ambientes virtuais de aprendizagem, como plataformas de cursos. O AVA organiza conteúdo, atividades, fóruns, avaliações, trilhas, acompanhamento e relatórios. Recursos multimídia como vídeo, infográfico e animação ajudam quando bem usados, mas tem que respeitar carga cognitiva. Vídeo precisa ser objetivo, com exemplos e ritmo adequado. Infográfico sintetiza e facilita a revisão. Animação pode explicar processo e fluxo. E entra também usabilidade e experiência do usuário aplicada à educação, navegação clara, tempo de carregamento, compatibilidade com celular, acessibilidade, consistência visual e minimização de fricção. Em prova, um ambiente confuso reduz engajamento e aumenta a evasão. Acessibilidade, usabilidade e inclusão educacional são um bloco muito cobrado hoje. Acessibilidade significa que pessoas com deficiência ou com limitações temporárias conseguem acessar, entender e participar. Isso envolve legenda e transcrição em vídeos, descrição de imagens quando necessário, contraste adequado, navegação por teclado, compatibilidade com leitores de tela, fontes legíveis e linguagem clara. Desenho universal para a aprendizagem, o DUA, é um conjunto de princípios para planejar desde o começo para públicos diversos. A lógica do DUA é oferecer múltiplas formas de engajamento, múltiplas formas de representação do conteúdo e múltiplas formas de ação e expressão do aprendiz. Isso significa que você não depende de um único formato, como texto longo,
e oferece alternativas como vídeo, áudio, exemplos práticos e atividades variadas. Linguagem simples é outro item forte. Linguagem simples não é infantilizar, é escrever para ser entendido com rapidez e sem ambiguidade, usando frases curtas, voz ativa, termos definidos e estrutura previsível. Em material de treinamento operacional, isso é essencial. Implementação de ações formativas e apoio a multiplicadores aparece quando a organização precisa escalar capacitação. Implementar é organizar oferta, inscrições, turmas, cronograma, tutoria quando houver, comunicação com o público, suporte técnico e acompanhamento de presença e conclusão. Apoio a multiplicadores significa formar formadores, padronizar conteúdo e dar guias didáticos. Capacitação de formadores envolve não só conteúdo, mas didática, facilitação, condução de prática, feedback e avaliação. Guias didáticos e orientações pedagógicas são documentos que ajudam o multiplicador a aplicar o curso com consistência, indicando objetivos, tempo, dinâmica, materiais e critérios de avaliação. A avaliação da aprendizagem e das ações formativas entra em 3 momentos: diagnóstica, formativa e somativa. Diagnóstica verifica o que o aluno já sabe antes, para ajustar. Formativa ocorre durante, com feedback e correção de rota. Somativa ocorre ao final, para verificar se atingiu objetivos. Instrumentos incluem testes, atividades práticas, projetos, observação e rubricas. E além da aprendizagem, a banca cobra avaliação de reação, aprendizagem e aplicação, aquela lógica de níveis, em que você mede satisfação, conhecimento adquirido e se houve aplicação no trabalho. O foco de gestão é sair do gostei do curso e chegar no mudou desempenho. Monitoramento, análise de resultados e melhoria contínua fecha o ciclo. Você monitora indicadores como adesão, conclusão, evasão, tempo médio, participação, desempenho em avaliações, dúvidas frequentes, satisfação e, quando possível, indicadores de trabalho ligados à competência treinada, como redução de erros, aumento de produtividade, melhoria no atendimento e conformidade. A análise de dados educacionais serve para propor ajustes, melhorar roteiro, dividir módulo longo, inserir mais prática, revisar linguagem, ajustar avaliação e fortalecer suporte. Indicadores de efetividade medem impacto no trabalho. Indicadores de eficiência medem custo, tempo e escala. E a lógica final é simples. Design educacional não termina quando publica o curso. Ele termina quando você mede e melhora continuamente para garantir aprendizagem e transferência. Se você guardar uma frase para a prova, guarda esta. Design educacional é diagnosticar necessidade, definir competência, desenhar objetivos mensuráveis, escolher modalidade e estratégia didática adequada ao adulto, produzir materiais claros e acessíveis, implementar com suporte e multiplicadores, avaliar aprendizagem e aplicação e melhorar com dados. Isso é exatamente o que a banca quer ver.